Isso. Amém? Amém. Vamos estender nossa mão para cá mais uma vez. Querido Deus, obrigado por este momento. Pai, obrigado, Senhor, por Senhor ter levado o nosso pastor, juntamente com a sua esposa. Pai, trouxe de volta em segurança. Obrigado, Deus. Pai, que o Senhor possa continuar usando ele, Pai, poderosamente. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridos, boa noite, a paz do Senhor, amém, irmãos? Para nós é um motivo de alegria de estar mais uma vez reunida aqui, né? E Deus, Ele tem operado bastante aqui na igreja. Eu creio que Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui, né? De uma forma assim, bem precisa, daquilo que nós queremos alcançar. Tá, eu quero aqui rapidamente trazer uma palavra, depois vou fazer o meu agradecimento as pessoas que ficaram aqui direcionando a igreja, aonde foi muito importante isso aí. A gente viu o crescimento do que está acontecendo aqui, e a tendência é crescer mais, muito mais, em nome de Jesus. Tá? Eu sei que Deus tem coisas grandiosas. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui. Essa palavra é de despertamento para nós como igreja. Não se trata da nossa igreja específica, mas de um contexto geral que estamos vivendo como igreja. A igreja ela está muito adormecida, está doente emocionalmente, e se perdendo no emocional e saindo do espiritual e vivendo uma vida de emocionalismo, mas não uma vida de espiritualidade. Quando a igreja caminha nesse patamar, vivendo uns sentimentos, que a irmã Luzinete cantou uma canção aqui, aonde envolve justamente o nível de sentimentos que nós pensamos. Nós pensamos parar, nós pensamos dar um tempo, nós pensamos de mudar do lugar para ver se melhora um pouco. São coisas que os nossos sentimentos acabam falando para a gente. Quando se trata de viver uma vida dos sentimentos, realmente uma vida saudável, no nível de espiritualidade, é claro que você tem que estar num ambiente que realmente, um ambiente que te proporciona crescimento, avanço, né? Um ambiente que te traz clareza, despertamento. Quando eu procurei me crescer espiritualmente, eu andei com pessoas que estavam crescendo, pessoas que estavam avançando, pessoas que falavam assim perto de mim: eu vou desistir, eu vou parar um pouco, eu estou muito cansado. Eu me afastava dessas pessoas e procurava me estar andando com pessoas que estavam querendo alcançar, pessoas cheias de problema, mas estavam resolvendo seus problemas, né? Querendo avançar cada dia mais. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito aqui, a qual nós vamos ler aqui em Filipenses capítulo 2, quando ele fala aqui, e ele é muito preciso no que ele está falando, algo que vivemos no nosso dia de hoje. Tenho certeza que você nunca viu confusão dentro de igreja, você nunca viu isso não existe. Você nunca viu ninguém com a raiva de ninguém. Eu sei que isso não existe. Pastor, não existe confusão dentro de igreja. Não existe. Apóstolo, isso aí, irmão, sempre é continuidade. Porque nós vivemos no meio de ser humano. Um ser humano se convertendo para viver um nível sobrenatural. E eu quero trazer essa palavra aqui de despertamento para nós, né, que estamos querendo crescer cada dia mais. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Olha o que fala a palavra de Deus aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação,
de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O que Paulo está falando aqui? Paulo está mostrando aqui o perigo que nós, seres humanos, cometemos. Nós, como ser humano, carregamos coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas. Irmão, essa palavra que eu estou trazendo aqui é uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Tá? E a gente, nesses tempos que a gente esteve andando por aí, a gente estava congregando também. Tá? Congregando e a gente estava sendo ministrado. E eu fui muito ministrado, coisas que precisam se resolver dentro de nós. Situações que você precisa resolver, aonde, se não for resolvido com a pessoa de Jesus, nós, a ser uma pessoa para abençoar, nos tornamos uma ameaça em alguns lugares que nós chegamos. Eu sei que a palavra vai ser um pouco pesada, mas é nesse sentido que eu quero trazer. E aí, se eu não tiver cuidado, eu vou estar lançando coisas que não é do agrado do Senhor. Então Paulo aqui, ele está trazendo aqui, gente, vocês precisam viver uma vida, mostrado um nível de pontos positivos, vocês precisam manter comunhão, precisam ter um nível de comunhão tão cerrada, aonde que vocês não podem jamais deixar os sentimentos de divisão, dividir e afastar vocês da presença do Senhor e da presença de pessoas que estão servindo ao Senhor. Então Paulo está mostrando isso aqui, mostrando que existe um sentimento que eu tenho que vencer dentro de mim. Então o problema não é a igreja, o problema não é o culto, o problema não é a realidade, o problema em muitas situações somos nós, que precisamos ser resolvidos em algumas situações. E quando eu aprendo que eu preciso resolver áreas da minha vida que precisam ser resolvidas, sentimentos que precisam ser destruídos em mim e ser construído o sentimento de Cristo, eu tenho consciência que eu preciso crescer, eu preciso avançar. Eu não vou ter consciência que eu sou o tocha. Não preciso de mudança, eu estou bem do jeito que estou. Quanto mais, irmãos, a palavra vem ao meu encontro e me confronta, eu reconheço que os meus sentimentos estão sendo um problema para o agir de Deus, para construir o sentimento de Cristo em mim, aonde o Deus que eu sirvo, Todo-Poderoso, está tendo dificuldade de trabalhar na minha vida. Quando eu reconheço isso, eu abro um espaço para Deus me libertar de áreas que eu preciso me libertar. Essa pregação não é para vocês apenas, é para mim primeiramente. Há áreas que eu preciso avançar e acelerar mais. Há áreas que eu preciso ter consciência do que eu posso causar na minha vida, na vida do lugar que eu moro, na casa que eu moro
no lugar que eu ando, que não se trata apenas de mim, mas se trata de através de mim, ocorrer riscos de prejuízos. Conversar com uma pessoa ontem sobre isso. Se um líder, quando cai, um líder, quando erra, ele ocorre prejuízos violentos que vocês nem imaginam. Quando um pastor comete uma situação complicada, ontem tivemos uma palavra poderosa, Deus usou poderosamente o pastor Daniel Berg, de uma forma extraordinária. A igreja, ela precisa se despertar para o nível da oração e viver o nível de poder. E esse poder que eu estou falando aqui, mano, não é o poder, não é esse poder não. É o poder de você chegar partindo para cima, de você chegar no lugar, você ter autoridade. Autoridade não emocional apenas, mas autoridade espiritual de lidar com setas malignas. Não sei se vocês notaram, quando começou o culto, é uma guerra, irmãos, violenta na hora da adoração. Os sentimentos nossos falam coisas para Deus não fazer, para querer atrapalhar. E os nossos sentimentos, muitas situações, não é nem estar aqui. Eu vou só no culto hoje porque eu não tenho nada para fazer, eu vou no culto. Talvez o meu sentimento é estar em outro canto. Mas aí você vê, a mesa arrastada, mas você veio. Aí você está aqui, servindo a Deus. Pastor, mas eu não estou com vontade. Mesmo sem vontade, irmãos. Eu já fui para culto sem vontade, até com raiva. Cheguei no culto, sentei emburrado, mas quando a palavra começou, saí rindo. E fiquei rindo. E nós temos esse problema. Nosso ser humano é terrível. Então Paulo, sabendo disso, porque Paulo era ser humano, sabendo disso, ele escreve essa carta, para que a igreja não se dispersasse, a igreja ficasse atenta com questão de divisão. A nossa igreja está crescendo. Quando está crescendo, aí que, além de ser algo abençoador, se torna algo mesmo perigoso. Porque o crescimento chama atenção. O crescimento chama atenção para elogio. O crescimento chama atenção para crítica. Muita gente falou bem assim: pastor, a sua igreja está crescendo. Sabe por quê? Porque lá a parede é parede preta. O que tem a ver, irmão, parede preta? O crescimento de igreja. Pastor, lá está crescendo, sabe por quê? Porque eu sou um pastor de boa, sou um pastor meio jovem. Eu sou mesmo meio jovem, sou jovem, irmão. O povo procura colocar críticas e não focar o crescimento no nível de espiritualidade. O nosso crescimento não é uma boa palavra, não tem que ser Jesus convencendo o homem sempre do pecado. E ponto final. Nós temos que estar atento e preciso. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados e afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Como assim, pastor? Pensar a mesma coisa? Por exemplo, cada pessoa que entrou aqui, o pensamento tem que ser o quê? Entrou para adorar Jesus. Entrou para ser abastecido espiritualmente. Entrou para receber a palavra que transforma. Entrou para profetizar e declarar. Entrou para se libertar cada dia mais em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui, gente, vamos ter o pensamento a mesma coisa. Nós pensando a mesma coisa, no mesmo sentimento, né, amando a Jesus, se lançando em amar Jesus, priorizando Jesus, tendo o mesmo pensamento, o sobrenatural de Deus
vai acontecer de uma forma extraordinária. Cada pessoa aqui que está pensando a mesma coisa, de fazer a vontade de Jesus, unindo os nossos sentimentos, sejais unidos de alma, ou seja, o mesmo sentimento de amar Jesus, tem que ser a mesma que cada pessoa aqui. Cada pessoa tem um nível de amar Jesus. Não, pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu estou amando, não é Jesus não, eu estou amando fulano. Não posso colocar o meu sentimento. Paulo está mostrando aqui, gente, os nossos sentimentos não podem ser colocados acima do que a pessoa de Jesus. Vamos se unir, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quantos estão entendendo a palavra aqui, irmão? Mas pastor, eu achei que ia chegar aqui e ia falar assim, receba! Não estou nesse patamar mais não. Não edifica nada isso aí. Irmãos, eu estou cansado de coisas, leseira, ficar ouvindo um monte de leseira. Aí o povo está preocupado em ver anjo, ver não sei o quê, ver asinhas de anjo voando para cima e para baixo, e ficar olhando o anjo. Eu não consigo, eu ainda não vi um anjo assim. Sou doido para ver um anjo voando, não vi ainda. Eu gosto de até ver um anjo voando, mas eu não vi ainda. Poderia muito enganar vocês, irmãos. Tem um anjo voando em cima da cabeça da irmã Isabel. Se eu quisesse emocionar, fazer isso. Olha, tem um anjo ali da irmã Thaís. Ele está derramando um óleo. Não resolve nada isso. Vocês não estão vendo? Eu não estou vendo. Os nossos sentimentos vai se comunicando com coisas naturais. E Paulo está ensinando, gente, pega os sentimentos que vocês têm, se une no meu sentimento e se comunica os sentimentos de vocês com algo sobrenatural. Esquece o natural e passa a se apegar no sobrenatural. Então Paulo está mostrando, se nós queremos ter uma vida saudável espiritualmente, vencemos aquilo que atrapalha nós amar Jesus, que é os nossos sentimentos fora do propósito de Jesus. Não estou dizendo que você não vai ter emoção, você vai ter. Você vai amar coisas, você vai amar. Mas isso não pode estar acima da pessoa de Jesus. Então isso acaba atrapalhando a minha vida saudável espiritualmente. Acaba me cansando, acaba me esfriando, e acaba eu perdendo o interesse de estar ouvindo a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar. Eu vou perdendo o interesse, porque isso me torna um costume. Eu tenho uma vida de rotina apenas, e não uma vida de entrega, de viver na presença do Senhor. Então Paulo aqui ele mostra, se eu quero ter uma vida saudável, o que é que eu aprendo? Eu preciso renunciar sentimentos que traz interesses pessoais, sentimentos que me levam a ter um nível de rebeldia, sentimentos que me levam a ter um nível de submissão, porque tudo isso é gerado por uma visão egoísta. Então sentimentos que me levam a ter uma vida de rebeldia. Essa rebeldia aqui é pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Pessoas que procuram coisas para justificar o seu pecado. Pessoas que procuram coisas para justificar aquilo que ele faz, que está fora do propósito de Deus. Por isso que Paulo aqui no versículo 3 ele fala, nada façais por partidarismo ou vanglória. Não procure partidarismo. Não procure coisas que não vai trazer edificação. Não faça a tua vida, partidarismo, ou seja, não use a tua vida para se edificar de forma errada. Pega a tua vida, vamos pegar a nossa vida e lançar realmente na palavra de Deus.
A nossa vida tem que ser de entregue à pessoa de Jesus. Eu falava ontem um pouco no culto da Almeida, e eu falo isso aqui. A nós como igreja não podemos se alimentar da própria igreja. A igreja não é alimentada da própria igreja. A igreja é alimentada de Jesus, que me torna igreja para me movimentar como igreja. Quando a minha expectativa não está na igreja, mas está em Jesus, vai vir o que vier, vai vir o vendaval que vier, e os sentimentos de desistência que vai vir, vou ter apenas um sentimento de desistência, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar adorando Jesus, vou continuar cantando, vou continuar pregando, porque o sentimento de parar, eu não vou parar, eu vou continuar. Então nada façais por partidarismo. E ele fala aqui, irmãos, eu aprendo que sentimentos que levam o homem a se gloriar em si mesmo, vai ter dificuldade de viver em coletividade. Então o sucesso nosso, o teu sucesso, cada sucesso que você tem na vida pessoal, na vida ministerial, na vida profissional, automaticamente o sucesso que eu e você temos sempre teve a ajuda de alguém. Quando eu acho que o que eu tenho é porque eu consegui sozinho, eu estou tendo um sentimento fora do propósito de Deus. Porque nada que eu tenho, tudo que eu tenho algo, é porque teve participação de pessoas e teve o agir da presença do Senhor. Quando eu entendo isso, eu entendo que além de, peraí, a tua casa quem comprou foi você, mas você sempre teve a ajuda de alguém. Se você se formou em alguma coisa, você sempre teve a ajuda de alguém. Belé fez 1000 gols, mas alguém tocou a bola para ele. Eu estou mostrando, irmãos, que nós, por mais que nos esforçamos, por mais que fazemos, quando eu procuro entender que o que eu tenho não se trata de mim, mas se trata do agir de Deus e de ter pessoas que estão me abençoando, eu não me enxergo que só eu, mas eu me enxergo que eu estou numa família, estou no corpo. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou ministrando nesta noite. Paulo está mostrando que se eu quero realmente ter esse nível de entrega, eu não tenho que me gloriar. Quando ele fala aqui, mais por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Vão te elogiar, vão te abençoar tanto, né? Mas o que você vai receber de bênção do Senhor é porque Deus está te abençoando, está colocando pessoas para te abençoar, vai colocar pessoas para te ajudar em nome de Jesus. Não é porque você é bonzinho, não, é porque você decidiu ser humilde, considerando outros a superior a você. E quando eu entendo que eu não sou o tocha, mas sempre eu estou recebendo ajuda, sempre eu estou ajudando, a forma de uma pessoa dessa, ela é crescer. E a única forma de eu crescer, né, de ter esse sentimento de crescimento, é jamais eu me gloriar, mas e sim se gloriar na pessoa de Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Eu fui ministrar numa igreja, irmão. Eu não vou falar o nome da igreja, não. Uma igreja grande, mais grande. Eu nunca vi gordinho doido. O culto das 7 às 8, de 12:30 a 1:30, 17:30 às 18:30, 19:30 às 20:30. E detalhe, todos os cultos lotados. Gordinho doido. E eu terminei de pregar, uma pessoa falou assim: rapaz, tu é da onde? Eu falei: eu moro lá em Realidade do Amazonas. Fala sério. Não, fala sério. Eu moro lá em Realidade do Amazonas. Não, vai de brincadeira. Tu tá de brincadeira para mim. Eu não moro em Realidade do Amazonas, não. Qual é a tua cidade mesmo? Fala para mim. Em Realidade do Amazonas.
A melhor cidade do mundo. Mas tu tem certeza, tu mora lá, mas tu não é de passagem. Não, eu moro lá. Lá nós temos uma igreja abençoada, um povo avivado, cheio da presença do Senhor. Lá em realidade, tu mora em realidade? Moro. Sabe qual é a visão do povo? Daqui de realidade? Que o povo daqui tudo é burro. Não sabe falar. É sério, irmão. Eu vou e corto. Acho que eu vou chegar aqui e encontrar um monte de gente besta, que não sabe falar, que não pensa. Que o povo tem uma ideia assim. E a gente nós que estamos nativa, a gente procura distorcer algumas coisas. E eu poderia me gloriar e falar assim, rapaz, eu estou ali por estar. Não, eu estou aqui pelo propósito de Deus. E eu sei que Deus vai nos honrar neste lugar aqui, em nome de Jesus. O pastor lançou uma palavra ontem e falou assim, irmãos, você quer a igreja de 1000 membros? Eu levantei a mão, em nome de Jesus, agarrei. Pastor, mas aqui não tem condição. Irmão, tem condição sim, em nome de Jesus. Tem condição de nós aumentarmos mais aqui, ter mais gente congregando em nome de Jesus, aumentar mais lá para trás em nome de Jesus. Tem condição sim. Se for para fazer 2 cultos, tem como fazer sim. Só é nós cremos e acreditarmos no agir de Deus. E isso é sentimentos de fé na totalidade de Jesus. Mas se a gente ficar nesse negócio, com nossos sentimentos, não, vou viver uma vidinha, aqui, no meu cantinho, na minha casinha, e tal, nessa casinha que eu tenho aqui está bom demais. Não, irmãos, se você tem uma casa e você tem condições de melhorar a tua casa, melhora a tua casa em nome de Jesus, faz uma casa mais bonita em nome de Jesus, não vive, aí entra uma questão, não vive num sentimento de miséria. Quando não é 8, é 80. Tem pessoas que pregam que para ser um bom cristão é você ter uma vida de miséria, e não é. Vida de miséria é do capeta. Nós que servimos a Deus, nós somos prósperos em nome de Jesus. Você come a melhor picanha em nome de Jesus. Deus te deu capacidade para você ir ali comprar o melhor carne e me chamar para o churrasco em nome de Jesus. Ô glória! Mas eu aprendo também que nós temos que ter uma vida saudável e que eu não tenho que ter sentimentos egoístas. Quando ele fala aqui, não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sentimento egoísta. Eu tenho que ajudar aquilo que eu posso ajudar. Não se trata de mim. Tem gente que acha que só ele que sofre nessa vida. Sentimento egoísta. Tem gente que, minha vida é tão assim, ele acha que só ele está sofrendo nesta vida. E não é. Irmão, se você acha que você está sofrendo, tem pessoas que estão sofrendo mais do que você. Tem acha que é tão assim egoísta, que até no sofrimento dele, ele acha que ninguém sofre mais do que ele. E tem gente que é tão egoísta, que não é sofrimento. Tem gente que é tão egoísta, que ele acha que ele é tão feliz, que ninguém é mais feliz do que ele. É tudo questão de sentimento. Que ele que merece. Que tal fulano talvez não merece. E aí entra um outro sentimento. Ele acha que por ele trabalhar mais, ganhar mais, e fulano que anda, que ganha uma merrequinha, e o cara começa a ter as coisas, ele acha que ele que merece mais do que fulano. E não é assim. Aí se a gente for viver por esses sentimentos tão egoístas, de começar a julgar quem deve ter e quem não deve ter, eu me perco em uma vida de egoísta.
ser egoísta. Eu não posso querer uma igreja grande apenas por ser grande. Para sair bacana no status, no YouTube, para ficar bacana. Não é isso. Esse não é o propósito. O propósito é abençoar pessoas. O propósito é despertar pessoas a avançar em nome. Irmãos, quem lembra aqui do seminário que eu dei sobre finanças? Quem lembra? Pouca gente, né? Qual foi o tema do seminário sobre finanças? Muita gente falou assim: o pastor vai pedir dinheiro. Chegou aqui, eu falei assim: olha, eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Porque essa é a ideia. Quando o pastor fala seminário de finanças, muita gente pensa: vai pedir dinheiro, vai pedir dízimo. Isso, não quer trabalhar, esse vagabundo vai pedir dinheiro. E eu ensinei o povo a ganhar dinheiro. Qualquer minuto, ao passar horas e horas, nós podemos ganhar dinheiro. O tempo que você tem na tua casa, você pode ganhar dinheiro. Mas como, pastor? Claro que você pode ganhar dinheiro. Isso é usar a cabeça. Você sai na rua, você pode ganhar dinheiro. Nós temos privilégio de ter uma vida saudável, espiritual, e temos privilégio que Deus nos dá para poder ter uma vida próspera, mas desperdiçamos essa oportunidade. Então eu não posso ficar nesse negócio, medindo as coisas, medindo fulano, ciclano. Não, eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim: não, Senhor, por que o Senhor quer me dar bastante dinheiro? Por que eu tenho que ser próspero? Por que o Senhor me deu um bom carro? Por que o Senhor me deu uma casa nova? Você que não tem carro ainda, por que Deus vai te dar um carro em nome de Jesus? Para que Deus vai te dar uma caminhonete em nome de Jesus? Nem para receber, preste para receber. Estou liberando na tua vida que Deus vai te dar uma caminhonete abençoada, né? Um ar-condicionado, está bem assim, ó. Tá? Entendo, mano. Tu está aqui? O negócio é forte. Irmãos, eu estou falando coisas que nessas férias eu fui tratado de. Eu recebi tanta proposta, mas tanta proposta, que eu fosse olhar pelos meus sentimentos, já era. Chegava aqui e falava assim: olha, gente, é o seguinte, Deus falou nas férias que é para mim sair daqui, Deus me abriu uma porta para mim ali e tal. Usar essa linguagem besta, muita gente usa. Olha, Deus abriu as portas para mim e tal, eu tenho que entender que é o momento de Deus, está deixando eu crescer, e não é nada disso. E meus sentimentos falava, vai. E o sentimento de Cristo fica, continua no propósito. Aí fica uma guerra interior. Você acha que é só com você? É comigo também, uma guerra interior. Aí eu fico olhando para quem tem e quem não tem. E fico olhando o que eu faço e não tenho o tanto que fulano tem. E eu não posso viver esse nível de egoísta. Se fulano não faz muita coisa e tem, é porque Deus foi misericordioso e abençoou fulano. Se eu faço tanto e não tenho tanto que fulano tem, eu não posso estar me medindo. Eu tenho que entender o propósito do que eu estou fazendo, e talvez não estou tendo ainda, mas talvez eu possa ter. Isso é sentimentos que tenta invadir o nosso coração para ser um sentimento de egoísta. É a mesma coisa. Fulano não oferta, fulano não faz isso. Nós estamos na ordem de pastores. Irmãos, pastorear ovelha é uma coisa, pastorear pastor é outra coisa. Pastor, ele gosta de andar sozinho. Pastor, ele quer ser o super-homem. Ele acha que não precisa de ninguém. Pastor não quer abrir o coração. Aí o sentimento dele é tão assim, orgulhoso. Estou falando geral isso aqui, tá? É tão orgulhoso que ele acha que não precisa abrir o coração, não precisa pedir perdão, não precisa se humilhar. E nós, como pastores, erramos até mais do que a igreja. Vocês sabem muito bem que eu cheguei várias vezes e já pedi perdão de vocês. Que a gente erra. A gente vai errar.
E o nosso sentimento, peraí, rapaz, tu vai se humilhar, peraí, olha, vai com calma. E o sentimento de Jesus é totalmente diferente do sentimento que o diabo planta no nosso coração. Então não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Eu não posso ter um sentimento de egoísta, ser egoísta. O que eu preciso é saber viver uma vida, né, de prosperidade, uma vida de unidade, porque uma vida egoísta, o propósito é dividir e enfraquecer o reino. Mateus 12, 25 fala: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A igreja que se mantém saudável, a sua vida emocional, os sentimentos de Cristo, tem que ser vivenciado todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que levantar e falar: eu preciso me alimentar, minha vida sentimental. Todos os dias você vai ser convidado, talvez, a querer parar. Todos os dias vai ter um convite que parece legal aos teus olhos, mas o que manda é o que nós temos que nos ser alimentado em nós, os sentimentos de Cristo. Quando ele fala aqui no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu pergunto: Jesus morreu na cruz por raiva de você? Quem acha que Jesus estava na cruz morrendo com raiva? Eu estou morrendo desse infeliz. Ô traste! Mas estou com uma raiva aqui. Tu acha que Jesus fez isso? Mas a gente faz. Mas vou lá na casa aqui, camada. Ô demônio puro. Eu vou ter que ir lá. Ô bicho diabrado. A gente faz desse jeito. Tem gente que vai na casa dos outros já xingando a pessoa. Sentimento errado. E você abre a porta da tua casa para receber esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas que vai na tua casa com sentimento, até mesmo já entra na tua casa com sentimentos de inveja. Ele fala que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus não teve inveja de ninguém. Jesus, irmãos, ele nunca quis ser superior a alguém. Ele sempre procurou servir. É a gente, nós que somos cheios, desculpa que expressão, cheio de frescura. A gente inventa muita moda. Até para conversar, a gente inventa muita moda. Algumas coisas você começa a inventar muito. Tem pessoas inventando um evangelho que está difícil acesso às pessoas. Ao invés de um evangelho prático, de chegar a abraçar, a gente inventa um evangelho assim, cabuloso. Porque as pessoas falam assim: é assim ser cristão? Tem pessoas que está tão assim difícil de ter acesso com ele, que ele está maior que Jesus. E Jesus não era assim. Eu imagino Jesus na época do celular. Como que seria Jesus na época do celular? Me responde, irmãos. Como seria Jesus hoje andando com a gente? Mas Jesus hoje andando com a gente, nós demonstramos Jesus através das nossas vidas e dos nossos posicionamentos. Ele fala aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu pergunto: Jesus amou? Jesus amou. Jesus teve raiva? Teve ou não teve, gente? Teve. Mas aí está o problema. E a gente acha que Jesus não teve raiva. Foi sempre fofinho. Não, Jesus teve raiva. Ele se irou, mas não pecou. Ele teve raiva, mas o sentimento de raiva não governou a vida dele para pecar. Ele não perdeu a paciência. Ele não chutou o pau da barraca. Ele não fez escândalo. Epa! Não,
Jesus não. Com raiva, ele teve educação. Senta aqui, vamos conversar. É a gente que tem uma visão, acha que Jesus, por ser homem e por ser Deus, acha que Jesus tirou de letra. Não, Jesus superou tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo, gente, tenha os mesmos sentimentos que houve também em Cristo. Irmãos, em Cristo sempre existiu sentimento verdadeiro de servir a Deus, se esvaziando daquilo que nos tira da oportunidade de ser um bom servo de Deus. Eu conheço gente que parece que, ao invés de ele aceitar Jesus para se comunicar com as pessoas melhor, ele fica esquisito. Ele aceita Jesus, aí põe a roupa de crente, faz cara de crente, aí fica esquisito com as pessoas. Eu não entendo isso. Porque Jesus, ele se aproximava das pessoas. Jesus, ele ia no meio do pecador, abraçava o pecador. Se fosse possível naquela época, tirava uma foto com o pecador. Eu estava no lugar e o camarada estava tomando uma cerveja. Pastor, vem aqui, vamos tirar uma foto. E ele estava com a latinha na mão. Eu falei, mano, tu com essa latinha não, pastor, beleza, vou tirar a latinha aqui mesmo. Ele estava travado. E eu abraçado com ele, cheirando pura cachaça, e eu abraçado com ele. E você, esse é um pastor de rocha. Esse pastor, ele aguenta até cachaça no meio. E toma cachaça na boca. Se fosse outro, demônio, sai agora daqui, isso o quê? Esse camarada não estaria falando comigo. E hoje ele está o quê? Procurando servir Jesus. Porque os nossos sentimentos, às vezes, de religiosidade, acaba afastando. Até a nossa linguagem muda. E aí, vaso. Fala, santo. Fala, tocha viva. Nós falamos que no mundo tem gira, na igreja também tem. Eu converso com pessoas, só vai falar isso. Fala, vaso. Eu tenho o nome é Márcio Bé de Souza. Não é vaso não, é Márcio Bé de Souza. Então, você entende que nós vamos trazendo nomenclatura. Não estou dizendo que é errado, não, irmão. Você pode chamar os outros de vaso. Não estou falando que é errado, não. Eu estou mostrando o cuidado que nós temos que ter com sentimentos que eu tenho que me esvaziar, porque se eu não me esvaziar, eu vou roubar a glória de Deus, vou usar Deus para me promover, eu vou usar Deus para apontar para outras coisas, vou usar Deus para ter outras prioridades. Irmãos, me fala bem assim, pastor, eu fiquei sabendo, você só vai na casa do fulano. Eu estou ligado já, pastor, porque o cabo tem dinheiro. Mas você escuta essas coisas. Eu como pastor, a gente tem que contar de 1 até 10. Respirar, ficar assim, e não falar nada. Aí você escuta essas leseiras. Aqui vocês me conhecem, eu trato todo mundo mesmo, igualzinho, todo mundo. Não tem esse negócio que ganha dinheiro, que ganha mais quem. Mas aqui eu sei que todo mundo aqui é próspero em nome de Jesus. Né? Todo mundo. Então não tem esse negócio. E aí, isso, se eu não tiver cuidado, isso vai acabando, entrando no meu coração, e eu vou escolher até pessoas que eu devo andar. Aí Paulo orienta aqui no versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Ou seja, usurpação aqui, o sentido, ele não procurou roubar a posição. Não. Ele se colocou no lugar. Mesmo ele sendo o patamar, sendo Deus, ele se colocou em posição de servir, sendo o verdadeiro servo. Aí ele fala, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Um pastor prega e eu achei interessante quando ele fala isso aqui. A igreja, irmãos, e é para ser assim, a igreja é o único lugar que um pedreiro ou um gari, nada discriminando a profissão.
fica na porta, leva um copo d'água, porque não usa a posição dele. O único lugar é a igreja que faz isso. Vocês conheceram o nosso pastor que foi embora, pastor presidente, o nosso pastor presidente, pastor Ládio Martim Lopes. Ele veio aqui umas 2 vezes e ninguém sabia que ele era procurador de justiça. Pastor Ládio não chegava, ele sentava no meio assim do chão, sentava aqui. Aí ele ia embora, o povo perguntava, ele trabalha com o quê? Ele é o quê? Ele tem escritório? Não, ele é só procurador da justiça só isso. O quê? Ele é procurador? É. Mas nem parece. Porque a ideia que o povo passa, que a posição que a terra tem é para ser superior. Essa é a ideia. Mas a igreja, ela ensina diferente. Quanto mais você tem, mais você vai servir. Quanto mais você é inteligente, mais você vai ensinar. Quanto mais você tem financeiramente, mais você vai abençoar. Posso ouvir um amém, gente? É essa posição na igreja. Quando a gente enxerga dessa forma, peraí, quanto mais eu tenho, sim. Quanto mais eu sou inteligente, sim. Então, quanto mais eu tenho, mais eu vou servir. Mas os sentimentos que não é para me ter, fala assim, não. Quanto mais você tem, mais você tem que ser servido. Mais tem que te servir. Mais tem que te fazer para ti. Quanto mais tu tem, mais as pessoas têm que fazer para ti. Mas o evangelho não. Quanto mais você tem, mais você tem que fazer. E eu conheço pessoas, irmãos, que têm dinheiro. Tem dinheiro e entenderam por que tem dinheiro. E quanto mais eles têm, mais eles entenderam que tem que fazer ou ajudar. Finalizando aqui, se a igreja é saudável, quer se manter saudável, o que vai desenvolver, ser desenvolvido, é algo chamado obediência, a qual foi chamado para fazer. Só que os sentimentos é desse aqui, ó, sentimento de querer parar, de fazer quando bem entender, é o sentimento de fazer o que dá na telha. Os nossos sentimentos que é envolvidos e é confrontado com o sentimento de Cristo, a gente quer fazer o que dá bem na telha. Mas os sentimentos que Jesus ensina confrontam os meus sentimentos. Então eu não sou pastor porque eu dei errado. Eu sou pastor porque eu dei tanto tão certo que eu tive que renunciar coisas que eu precisava renunciar. Coisas que eu sabia que se eu metesse a cara, eu ia até ter financeiramente, eu ia estar de boa. De boa, irmãos, eu ia estar de boa. Não ia ter estresse. Mas eu procurei entender que os sentimentos que está governando a minha vida é superior esse sentimento que estava me levando a ter. E eu procurei o quê? Obedecer. E ele fala aqui, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou. Fez o quê? Fez o quê? A pergunta é, quem gosta de se humilhar aqui? O que é se humilhar, irmão? Que a gente pensa que se humilhar é você andar todo rasgado na rua. Falando, é humilde, ó. Olha, rapaz, está todo rasgadinho. É humilde esse rapaz. Eu conheço gente que anda na rua, vive na rua, é orgulhoso, prepotente, arrogante. E eu conheço gente que anda de caminhonete, é humilde. Tão humilde, que ele entende que ele tem que servir. Por isso que ele mostra aqui, tornando-se semelhantes de homens e reconhecida figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou. E os sentimentos nós temos que ter, e eu encerro a palavra, esses sentimentos de se humilhar a cada dia mais. Quanto mais Deus te proporciona um sucesso na tua vida, mais humilhação nós temos que ter na presença do Senhor.
Quanto mais elogio vem, quanto mais crítica surge, mais humilhação eu tenho que ter. Mas pastor, eu estou certo. Mas se humilhe diante do Senhor, porque isso mantém uma vida saudável espiritual. Se eu não me humilhar, eu vou ter uma vida espiritual ferida. Se eu me humilhar, eu vou ter uma vida espiritual sempre reconstruída e transformada na presença do Senhor. Se colocamos em pé, eu quero que você adore a pessoa de Jesus. Adore a pessoa de Jesus. Eu quero te chamar nessa noite aqui, irmãos. Eu sei que essa palavra falou com você. Tem área na tua vida que precisa ser confrontada, como na minha área, na minha vida. Se você quiser, nesse momento, vir aqui, perto do público, orar aqui. Eu quero orar juntamente com você. Jesus